Então, continuando de onde nós paramos, o vídeo foi interrompido quando nós falávamos do coeficiente angular e o quanto ele é importante para a determinação da equação da reta. Então, a fórmula para calcular o coeficiente angular conhecidos os pontos A e B é essa daqui. Conhecendo os pontos A e B, eu utilizo essa fórmula e eu descubro o coeficiente angular, que, como nós dissemos, é a inclinação da reta em relação ao plano horizontal. Aqui um desenho para poder expressar isso daí. Então, vocês estão vendo aí o alfa é a inclinação que é determinada, então, pela fórmula. Conhecendo os pontos A e B, você utiliza a fórmula. Mas também, se você conhecer o ângulo, como é esse caso aqui, por exemplo, se eu indicar para você que o ângulo é 60 graus, basta que você faça a tangente de 60 graus. E aí você tem também o valor de m. Logo, você tem aí duas formas de você calcular, então, o coeficiente angular de uma reta. Ou, se você conhece o ângulo, você utiliza a tangente. E se você conhece os pontos A e B, ou outros pontos quaisquer, dois outros pontos quaisquer, você pode utilizar a fórmula yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, é a primeira coisa que você precisa saber para você calcular a equação da reta. E aí, como é que a gente vai, então, definir a equação da reta? Então, no estudo da geometria analítica, você pode associar cada reta a uma equação. E essa equação é denominada equação da reta. E essa equação, ela pode ser expressa de duas formas. Ou da forma geral, ou da forma reduzida. Então, forma geral é essa daqui, ó. mx mais by mais n igual a zero. Pode ser também ax mais by mais c igual a zero. A reduzida é essa daqui. Y é igual a mx mais n. Mas você vai, para encontrar uma ou outra, dependendo da comanda do exercício, você vai se utilizar dessa expressão aqui, ó. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, utilizando essa expressão, você pode encontrar a equação da reta na forma reduzida ou na forma geral. Então, como eu disse no início, para você determinar a equação da reta, inicialmente você vai então definir ou determinar, se você não tiver, seu coeficiente angular. E aí escrevê-la na forma geral reduzida de acordo com o que o exercício estiver pedindo. Então, um exemplo. Determinar a equação da reta que passa pelos pontos A3 e menos 2 e B5 e 4. Então, você tem aí os dois pontos. O que você faz, então, inicialmente? Calcula o coeficiente angular, que é o m, através da fórmula yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, substituindo, yb vale 4 e o ya vale menos 2. Certo? Ó, yb vale 4, está aqui. Ya vale menos 2. Aí, então, você substitui. Você tem, então, 4 mais 2, que dá 6. Embaixo você tem xb menos xa. Então, é 5 xb menos 3, que é o xa. Então, embaixo fica 5 menos 3, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, o coeficiente angular é 3. Como a reta passa pelo ponto A, então a reta passa pelo ponto A 3 e menos 2, você pode então definir a sua equação utilizando então aquela expressão que nós tínhamos dito. Você sabe que o m é 3, então o coeficiente angular é 3. Então utiliza a expressão y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Então, substituindo y0 por menos 2, então, ó, o x do ponto A, o y do ponto A é menos 2. Então, no lugar do y0, você põe menos 2. Então, fica y menos menos 2, igual a 3, que é o valor de m, coeficiente angular, que multiplica x menos x do ponto A, x0, que é o x do ponto A, que é 3. Então, x menos 3. Desenvolvendo essa expressão, eu tenho, então, equação, ele está pedindo aqui, ó, recordando a equação geral. Ele quer a geral, ele não quer a reduzida. Como ele quer a geral, então você vai colocar tudo do mesmo lado, ou seja, mandar tudo para o lado esquerdo, todos os termos para o lado esquerdo, e do outro lado você coloca igual a zero, porque
A equação, na sua forma geral, ela tem esse formato aqui, como nós tínhamos dito, certo? mx mais by mais n igual a 0. Então, fica menos 3x. Então, você passa o 3x para o lado de lá, mais y, que não saiu do lugar, mais 2, que não saiu do lugar, mais 9, que mudou de lugar, certo? Passou para o outro lado, sinal de igual. Então, nós temos menos 3x mais y mais 11 igual a 0, é a equação geral da reta definida pelos pontos A e B do exercício, ok? Logo, logo vai ter mais.